Meus irmãos, é com muita alegria que vamos mais uma vez nessa reflexão da tarde de domingo, que requer muita atenção de todos nós que estamos querendo crescer espiritualmente. Graças ao Pai misericordioso, nós temos essa permissão amorosa em que o Cristo vem lançar mão do Evangelho aos nossos corações ainda tão atribulados. Nós desejamos a todos nesses instantes que a nossa ação, o nosso objetivo, possa ir de encontro com todos os corações que nos esperam. Requer muita atenção de nós o Evangelho porque nós já temos consciência que somos espíritos errantes, inconsequentes, imaturos, mas com o grande desejo de crescer espiritualmente, nós vamos mais uma vez, Alexandre e eu, lidar conosco mesmo, para que o nosso mundo interior, buscando dos mundos superiores através da letra do Evangelho, possa ser contido em nós o ensinamento necessário para essa hora de turbulência que nós estamos passando. Tomara que o nosso livro da reencarnação não fique sem a capa verdadeira de um cristão. Tomara também que os nossos passos possam ser firmes e tolerantes nessa senda maravilhosa. Estamos aqui então, apóstolo, à beira dessa mesa, confiantes que todos nós, nessa vibração de amor e de fraternidade, possamos comungar mais uma vez esses ensinamentos tão preciosos para nós todos. Digo então, Mestre Jesus, nessa hora, que o nosso coração agradecido possa alcançar todos os parâmetros espirituais, desejando a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, a tua bênção de cada dia. Se conosco, Mestre, não só hoje, mas sempre, de acordo com os nossos propósitos, e que as nuances espirituais possam alcançar o nosso espírito ainda tão devedor da sua obra. Que assim seja. Assim seja. Oi para todos. Mais uma vez, nós dois aqui, buscando o máximo possível o entendimento do Evangelho, junto com vocês, porque é essa união, são esses propósitos que fazem com que nós consigamos, então, realmente alavancar um trabalho evangélico coletivo. Porque, principalmente o capítulo de hoje vai falar disso, que nós devemos entender a necessidade de estarmos no meio social e evitar os tormentos voluntários que atrapalham as nossas caminhadas. Tormentos esses que fazem com que evitemos confiar mais no outro, acreditar mais no outro, e por isso que estamos tão sozinhos. É por isso que nós estamos tão infelizes. Então nós estamos em um momento no qual nós precisamos abraçar tudo que advém do Espírito e buscar ignorar tudo que é da matéria, buscando viver no mundo, sim, mas sem ser do mundo. E dando seguimento, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar de dois itens: os tormentos voluntários e a infelicidade real, porque, de uma certa forma, eles estão ligados entre si. Vamos lá. O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, desfrutar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são desfrutes antecipados das alegrias celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos
que está nas suas mãos evitar. Vamos comentar, então, um pouco sobre isso. Nós estamos aqui para o nosso progresso espiritual. É por isso que todos nós passamos pelas várias existências, reencarnações, buscando encontrar a nossa essência divina, porque todos nós somos herdeiros de Deus. Nós temos os dons de Deus em nós, germes ainda, latentes ainda. E é por isso então que nós passamos pelas várias existências, para que esses germes sejam trabalhados e que eles possam ser aflorados, que significa a bondade de Deus, a justiça de Deus, a piedade, misericórdia e fraternidade que Deus tem para conosco, e nós vamos também aprendendo a ter uns com os outros. Esses são os dons de Deus que nós, seus herdeiros, temos. Mas esses dons, eles só vão sendo acordados, despertos em nós, a partir, como eu disse, das várias existências pelas quais nós vamos passando, que nós vamos abraçando. Eu estou Alexandre hoje, eu estive outros nomes antes e vou estar mais muitos depois. E cada existência dessa vai então me auxiliando com muitos aprendizados. E eu vou sendo sim mais piedoso, mais amoroso, mais fraterno, e aí então eu vou deixando muitas coisas de lado que provocam esses tormentos voluntários. Mas nós podemos ser mais claros para falar desses tormentos. É por isso que nós vamos entrar então no item a infelicidade real. O que seriam esses tormentos voluntários que nós trazemos? O apego às coisas materiais, as buscas mais das coisas materiais no mundo do que das coisas de Deus, ciúmes, egoísmo, orgulho, festas vãs, aqueles que buscam mais o status do que realmente ser alguma coisa no mundo para o seu semelhante, os que buscam mais ter no mundo, aqueles então que ao invés de no seu dia a dia buscar superar as suas dificuldades, buscar auxiliar o seu semelhante, eles estão buscando aventuras vãs, como traição, infidelidade, levar vantagem sobre o seu semelhante, ser alguma coisa no mundo que será lembrado materialmente depois por algum poder temporal. Então nós sempre estamos muito apegados nessa infelicidade real. A infelicidade real é aquela na qual nós praticamos mais o mal do que o bem para com o nosso semelhante. Aquela na qual nós fazemos com o outro o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. E por que isso é infelicidade real? Porque muitos de nós acreditamos que a infelicidade real é aquela que passamos no momento atual. Significa a dificuldade financeira que eu possa estar passando, a dificuldade física, a miséria que muitos veem por aí, as pessoas então em dificuldades nas ruas, entre tantos outros fatores que as pessoas acreditam ser a infelicidade real. Mas na realidade, todas essas misérias, decepções, sofrimentos, angústias e aflições que passamos no mundo não é a infelicidade real, mas a consequência dela. São os efeitos dela. São os efeitos daquelas pessoas que estão com os seus excessos em cima do seu semelhante, humilhando, abusando dele, abusando da sensualidade, da sexualidade, do sexo, das coisas materiais, das festas vãs. E isso tudo acarreta o quê? Depois, prejuízos para o espírito. Porque ao invés dele buscar realmente progredir espiritualmente, utilizando todos os recursos, ganhando tempo, buscando aplicar o que o Cristo veio nos ensinar lá atrás, que ele veio nos dizer: eu venho a trabalho do Pai, eu venho a serviços para o Pai e preciso fazê-lo enquanto é dia. Olha só, enquanto é dia, quer dizer, enquanto é tempo, enquanto eu estou reencarnado aqui, que eu aproveite todas essas oportunidades para trabalhar, para estudar, para evoluir espiritualmente, para auxiliar o meu semelhante. Aí sim eu estou ganhando tempo, aí sim eu estou buscando a minha evolução moral, espiritual, e estou evitando estes tormentos que tanto nos atrapalham.
São os vícios, as drogadições, entre tantas outras coisas, que depois, no final da vida, antes do desencarne do ser, ele vai prestar atenção e dizer para si mesmo: como eu perdi tempo, como eu fui ciumento, como eu fui ganancioso, como eu abusei dos supérfluos, como eu humilhei as pessoas, tantos tormentos que eu trouxe para mim mesmo. E aí depois, então, ele vai colher com isso. Ele vai colher, então, as consequências, que são as dificuldades que ele vai passar depois, as dores que ele vai passar depois, a ingratidão que ele vai receber depois, as humilhações que ele vai passar depois. Então é isso que o ensinamento vem nos trazer, que é tormentos voluntários e a infelicidade real, para que nós possamos compreender que a Terra é um espaço no qual nós estamos aqui para conseguir, sim, ir nos burilando com o tempo, e nos transformando com o tempo, e deixando tudo isso de lado. Não é fácil. Então, por isso que o Cristo vem nos dizer assim: é necessário que venham os escândalos. Quer dizer, esses escândalos, enquanto nós estivermos com ele aqui dentro, vão sair, vão acontecer. Em momentos que nós menos esperamos, de repente ele acontece, de repente prejudicamos alguém, de repente acabamos excedendo em alguma coisa, mas é preciso que isso venha, para que então possa vir a correção, tal qual, por exemplo, vem aquele momento onde que o nosso filho faz alguma coisa errada, mas foi bom a gente ter visto, porque aí a gente chega nele e conversa: não pode ser assim. Tá? Tem de fazer dessa determinada maneira. Antes que os erros de nossos filhos apareçam na nossa frente, para que nós possamos corrigir, do que depois eles vão fazer isso com outras pessoas, vão prejudicar outras pessoas, vão acabar roubando outras pessoas. E com isso nós perdemos oportunidades que Deus não perde. Deus sempre está nos corrigindo porque Ele vê tudo. Ele pressente tudo. Ele vê todas as nuances pelas quais nós passamos. E ele não é como muitos pais de hoje que bajulam seus filhos. Ele não, ele educa de verdade. Ele está ali, errou, vai ser corrigido. Que bom, Alexandre. Olha, esse capítulo para nós já é muito interessante para a vida atual. E esses 2 itens vem retratando para nós todos os ângulos da vida, da nossa vida atual, e mostrando que a humanidade está em febre. Febre essa que nós estamos também contaminados devido à nossa atitude voluntária de acrescer nos nossos atos o fator ciúme, inveja, orgulho. Que bem-aventurados são os aflitos sem orgulho. Então nós vemos aqui que a nossa insensatez nos traz tanto prejuízo que nós vamos chorar bastante se nós não atendermos esse chamado dessas 2 leituras. A cobiça, por exemplo, envenena todo o nosso ser. Porque o tempo que o Alexandre falou que nós temos que gastar em corrigir os nossos atos e ajudando alguém a corrigir também, é que vai fazer a contagem com o plano superior que nós devemos tanto. Então, voluntariamente, nós estamos errando todos os dias. É preciso, então, ter coragem de, pelo menos, atender esse chamado que nós estamos usando aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo de Nosso Senhor, e acordar um tanto mais e dormindo todas as noites com menos egoísmo. Então, acordar para a vida dos outros é atender a dor do próximo. Falamos demais do Evangelho. Nós temos um problema muito sério, que nós temos uma lavagem de roupa em cima dos outros. Porque o Evangelho em nossas mãos já é uma responsabilidade muito grande. Quantos irmãos nossos que a gente nota, Alexandre, que na hora das peripécias não lembra que é um espírito devedor e que está contaminado ainda por outros erros novos. Aí chega em casa, lembra que é filho de Deus e que existe um Jesus superior a todos nós. Aí ele corre, abre o Evangelho e põe lá na escrivania para os espíritos fazerem alguma coisa. Então, nem lê o Evangelho.
Então, como é que na entrelinhas da nossa alma, que nós queremos desdobrar, corrigir essas rugas que estão em nós, vai ser atendida pelo Cristo? Queremos muitas vezes acolonhar no colo dos superiores, dos espíritos amigos, mas não capacitamos o nosso coração para atender o chamado de todos. Então, é urgente em nossa vida. Urgente por quê? Fazer mais certo aquilo que já entendemos, porque nós somos espírito muito imaturo ainda, mas devemos lançar mão de tudo que temos, de toda a força interior, para acertar conosco mesmo, para que os nossos passos na firmeza com Cristo possam angariar mais fundos doutrinários para todos nós. Então, bem-aventurado todos nós que estamos passando por um sofrimento natural da terra, nessa febre que todos nós estamos sentindo, que a terra, clamando amores de todas as maneiras, está pedindo as nossas mãos para que nós possamos lançar mão de nós mesmos com toda a fibra da nossa alma e atender o chamado do Cristo, que tanto vem nos avisando que o seu reino não é daqui, mas convida todos nós a encontrar esse reino de paz que já está colocado dentro de nós, está latente, mas é preciso que nós esforçamos um tanto mais. Muito bom. O mundo é de provas e expiações. Como disse o Cristo, é preciso que venha o escândalo, mas também é preciso que venham as correções. Então a espiritualidade, através das reencarnações, estão trabalhando essas correções em nós, perante as vicissitudes que passamos no dia a dia. E nós também vamos ajudando nessas correções. Como? Buscando entender o Evangelho, entender então o Cristo que vem nos dizer: pegue a sua cruz e siga-me, porque comigo o fardo é mais leve. E quando nós compreendemos isso, nós vamos vendo que realmente é mais leve. Por quê? Porque nós vamos então nos transformando, nós vamos nos corrigindo, nós vamos orando, nós vamos ganhando força da espiritualidade e nós vamos elevando a nossa fé, que faz com que consigamos superar qualquer dificuldade em nossas vidas. Que bom. Vamos passar então, a segunda parte, que nós estamos no caminho, Verdade e Vida, de Chico com Emmanuel. Então, eu abri aleatoriamente aqui, Alexandre, caiu na leitura número 80, chamada Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha que parábola. Então, comparando nós no passado e agora, nós temos muita chance de acertar, não é, Alexandre? Temos. Porque são favores demais. É inesgotável o favor de Deus para conosco. Então, vamos ver o que Emmanuel e Chico Xavier vêm trazer para nós nessa tarde maravilhosa, Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer dos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Olha aí, Emmanuel nos estima tanto que faz a gente lembrar que o nosso coração é um santuário divino, que ali podemos depositar muitos pedidos, mas também muitos afazeres no dever a ser cumprido, Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Então Jesus, conhecendo nós, ele está trazendo fracionadamente tudo que nós podemos resolver conosco mesmo. Que nós devemos tanto, mas a duplicata vem fracionada. Olha que maravilha, é a bênção de Deus, Sabia o mestre que no plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Então nós não devemos preocupar em fazer evangelho para agradar, porque o próprio Cristo não veio agradar ninguém, ele veio cumprir uma lei, que é a lei divina. Então por isso que da manjedoura até a crucificação,
até sua mãe foi anulada para cumprir os desígnios de Deus. Olha que coisas, maravilha. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fazem verdadeiros. Então seremos lidos todos os dias pelas nossas ações, mas não vamos agradar todos de uma só vez, porque nós estamos no mundo de expiação ainda. Cada um tem um olhar diferente dependendo da sua evolução, né, espiritual. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Olha que situação nossa. Nós queremos aplausos demais. Nós queremos, ao invés de ser limados, porque somos pedras, um burilando o outro, nós queremos ser mimados. Isso é um tanto perigoso. Nós não devemos ficar nessa condição de querer assim seja de todo mundo. Queremos ser do vé a nós. Vamos dar. Dar e dar, né? Olha que coisa maravilhosa, né? O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importa as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Isso aqui me faz lembrar muito a vida de Chico Xavier entre nós. Quantas pedradas que Chico recebeu na sua vivência carnal. Ainda continua que nós estamos percebendo nessa agitação, né, de contraste de pensamentos. Quantos açoites, quantas calúnias. E nós percebemos que a secreção de tudo isso, de todas essas calúnias, o Chico conseguiu construir um tijolo saudável, certo e ainda firme no reforço com seus propósitos com Deus. Então ele foi construindo dentro dele mesmo, com essa argamassa de sofrimento, um estágio que deixou para todos nós uma terra firme que nós podemos acompanhar. Gente, é muito importante essas reflexões, mas é muito perigoso também quando nós usamos, como o Alexandre falou, os nossos propósitos em cima de alguém. Nós devemos termos muita força dentro de nós, criar uma situação, um sistema, para que nós possamos deixar o egoísmo num lugar onde ninguém mais possa encontrar. Um museu que ninguém visita, para que os nossos atos de agora sejam mais conscientes, para que a nossa vibração, onde estivermos, poderá encontrar todos aqueles que necessitam mais do que nós. Então, essa leitura vem nos acudir que opiniões serão dadas em nossas vidas, mas nós temos que discernir, temos que separar. Não é o joio do trigo que nós não sabemos ainda. Tem vezes que nós queremos já plantar e comer o fruto na mesma hora. Então nós devemos, então, meus irmãos, acreditar que Deus Criador está nos esperando melhores hoje, muito melhor amanhã, e sadios na vibração para com todo o nosso planeta. E Jesus nos abençoe. O estudo do Evangelho, ele vai nos auxiliando então com o tempo para que sejamos ceifeiros de nós mesmos. Nós mesmos vamos tirando o joio do trigo que temos em nós. Esses sentimentos tão animalizados ainda que nós temos, tormentos animalizados que ainda nos prejudicam. Para finalizar, eu vou dar uma ideia, por exemplo, de como aconteceu aqui na casa da Donda quando eu cheguei.
E aí, então eu vi o sofrimento de tantos ciúmes que o papagaio dela estava tendo por mim. Ele estava gritando que nem louco. Olha só, quantas pessoas neste mundo não gritam que nem loucas por causa de ciúme? Um sentimento ainda tão animalizado, por causa do egoísmo, por causa da ganância, por causa da vaidade. Olha só, já está na hora de nós abraçarmos o Evangelho para tirar esses sentimentos animalizados, esses tormentos animalizados que ainda corroem tanto a humanidade, para que nós possamos deixar realmente o lado espiritual aflorar em nós. Aqui vem nos dizer assim, ó, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. E vem nos dizer que a infelicidade é a alegria, o prazer, o tumulto, a vã agitação que encontramos no mundo material. É a satisfação da vaidade que faz calar a consciência que comprime a ação do pensamento, que atordoa um ser humano com relação ao seu futuro. Vou lembrar o que eu disse no início. Todos nós, filhos de Deus, seus herdeiros, temos o dom da bondade, da paciência, da fraternidade em nós. Mas isso só vai aflorar quando tivermos força de vontade para trabalhar isso com a graça de Deus, com o auxílio da espiritualidade e principalmente quando o Evangelho vem nos dizer: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então vamos nos ajudar. Temos todos os recursos em mãos. Vamos elevar as nossas mentes e agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade que nós temos aqui de poder estudar o Evangelho, de poder, principalmente no nosso dia a dia, com a oportunidade da reencarnação, praticar esse Evangelho, buscando então suprir tudo o que nos falta de conhecimentos e ir deixando para trás todos os vícios, ir trabalhando as virtudes que vão seguir conosco pela eternidade. Agradecer a espiritualidade amiga, que tanto nos direciona no dia a dia, que tanto nos dá um alento perante as nossas dificuldades nas ruas, nas camas dos hospitais, perante todas as aflições pelas quais passamos neste mundo. Que a graça de Deus esteja sempre em nós, que assim seja. Assim seja. Uma boa tarde para todos, né? Um abraço.